Certo, então vou começar aqui, o pessoal vai entrando aí aos poucos. A gente está na parte de integração numérica, né? Na verdade, esse tópico aí são dois conteúdos. Um é integração numérica, a outra é a parte de derivado, né? Diferenciação numérica. A gente está vendo. Inicialmente, a gente falou sobre quadratura newtoniana, que é basicamente a gente usar a quadratura de o polinômio interpolador para aproximar a função que a gente quer integrar, né, e aí depois fazer lá a integração como a gente deseja. Visto que esse método é bom quando a gente não consegue fazer uma integração tão fácil na função, né? Nossa, ao integrando, não é uma função tão elementar, certo? Agora, por outro lado, se eu quero integrar de outra forma sem precisar trocar minha função, integrar de fato, eu uso uma quadratura gaussiana que a gente vai ver hoje. Beleza. Então hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre essa questão aí da quadratura gaussiana, né? Ou quadratura de Gauss, certo? Que é o seguinte, de forma geral, o que a gente está interessado em fazer? A gente quer integrar uma função de a db de f dx, certo? Esse cara aqui, ele vai ser aproximadamente, né, um somatório de ci vezes f de xi, onde o meu equivalente é de 1 a n. Beleza, essa aqui é a forma geral da nossa quadratura gaussiana. Aproximar a nossa integral para esse somatório aqui finito, né? De termos aí, sem mexer na função original, né? No integrando aí. Beleza. Nesse caso aqui, esse CI para a gente, eles são os coeficientes, né? Vai aparecer daqui a pouco para a gente. Coeficientes, que também são conhecidos como pesos aí na quadratura, né? Daqui a pouco já ver que essa função vai ser expandida e esses CIs aparecerão com uns pesos aqui. E o x, caso x i, são os pontos, né? Nesse caso, esses pontos aí são chamados de pontos de Gauss, né? Ou estão dentro do intervalo de integração. Beleza. Para cada tipo de integração, a gente vai ter uns pontos diferentes aí. Melhor, para cada número de pontos, a gente precisa de um número diferente de x. Beleza. E essa é a forma geral que a gente está interessado. Mas, comumente, o que é feito de fato na quadratura gaussiana? É feito uma mudança de intervalo e uma mudança de variável. Da seguinte forma: a gente vai integrar, né? Então, no domínio de -1 a 1. Ou seja, nosso interesse inicialmente é pegar qualquer integral em qualquer intervalo real, né? Fazer uma mudança de variável. Na verdade é uma mudança de intervalo, mas já acaba sendo uma mudança de variável, porque é mudada pela variável, para o domínio de -1 em 1, né? Porque é como se a gente resolvesse a integral, né, para -1 em 1, sempre, qualquer integral, e qualquer outra integral que surgisse, né, que vai surgir, é feita em cima do mesmo intervalo, de -1 em 1. Para que não toda vez que você for precisar fazer essa integração, não precisar ter que reformular todo o processo para poder encontrar aqui quem são os pesos, né, e quem são os pontos para cada intervalo, certo? Ou seja, esses pesos, os CIs aqui que aparecem e também os FIs, os XIs, né, eles dependem do intervalo de integração. A gente está sempre calculando a integral numericamente. Então o que é feito? A gente estabelece um domínio fixo, que é -1 em 1, né? E esse cara aqui, em vez de você, para cada intervalo, fazer uma nova
achar novos pontos, digamos assim, e pesos, a gente vai fazer isso para menos 1 em 1 sempre. E depois a gente faz uma mudança de variável, né? Uma mudança de intervalo, ou seja, de qualquer intervalo AB para o intervalo menos 1 em 1, que não precisa achar novos pontos, novos pesos aí, certo? Então no domínio menos 1 em 1, cada que a forma da quadratura ficará assim, da seguinte maneira. Então aqui, ó, eu vou ter uma integral de menos 1 a 1 de f dx. Esse cara aqui é aproximadamente no somatório i variando de 1 a n ci f de xi, certo? Nesse caso aqui, lembrando que então, lembrando que a integral de ATB de f de x dx, ela vai passar a ser agora uma integral de menos 1 a 1. Vou chamar aqui de f de t, dt, né? Porque é feita uma mudança de intervalo, teoricamente vai mudar ali a variável, né? Então essa e posteriormente a ser feita a integração aqui pelo meio do somatório. Ok. Para esse tipo de integração gaussiana aí, uma coisa que é interessante é que se a gente expandir esses caras aqui, funções, né? Começar a pegar exemplos, já perceber o seguinte, né? Que esse CI e o XI, que são os pesos e pontos aí, eles são determinados fazendo, no caso aqui eu vou chamar asterístico essa equação, fazendo essa equação aqui, fazendo exata para as funções. Então tem funções conhecidas em que a gente consegue determinar esses CIs e os XIs só utilizando polinômios aí conhecidos, certo? Nesse caso aqui, vou chamar de x f de x igual a 1 x quadrado, x terceira, x a quarta e assim por diante. Então esses polinômios aqui, né, eles quando fazem a integração deles em cima dessa formulação aqui, eles geram valores exatos, certo? E com eles a gente consegue determinar quem são os pontos, né? Xi e o Ci, que são os pesos aí. Ou seja, a gente vai ter sempre que resolver esse problema aqui exatamente para os polinômios aqui, né? Que são ortogonais e tudo mais. E para funções que não são essas outras funções, como funções trigonométricas, funções exponencial, funções logarítmicas, a integral vai ser aproximadamente o valor que a gente está procurando, beleza? Então, como é que é feito o processo, né? A gente vai só esboçar aqui como é que é feito essa, essa integração. Primeiro, vou colocar aqui um exemplo, que é o seguinte. Eu vou pegar aqui para n igual a 2, né? Ou seja, são dois pontos. A integral de menos 1 a 1 de f de x dx, ela vai ser aproximadamente C1 f de x1, que é o primeiro ponto, né? E C2 vezes f de x2. Esse cara aqui é a nossa expansão, né? Lembrando, esse aqui é o somatório de CI, f de xi, onde o meu i equivale de 1 a n. Beleza. Isso para n igual a 2 pontos, é isso aí que a gente consegue encontrar. E essa formulação aqui, que a gente fez, essa integral, ela obtém valores exatos quando meus polinômios são esses polinômios aqui, né? Quando as funções são polinomiais. X ao quadrado, x à terceira, a combinação deles, eles geram para a gente soluções exatas aí. E quando for funções diferentes dessas,
serão funções aproximadas. Ok. Tá, mas no final da conta, como é que a gente consegue encontrar esses 6, né, que são aqui os pesos, e o x, que são os pontos aí que me interessam, porque eles que nos darão os valores da integral. Vai fazer o seguinte, então, a gente vai ter que, nesse caso aqui, para esse caso com N dois pontos, a função vai ser exata para 3 polinômios, x, 1, x ao quadrado, x à terceira. Ou seja, se a gente for expandir esse cara aqui, a gente vai ter a seguinte expressão. Primeiro caso 1, certo? Que é a função f de x igual a 1, função constante. Então, eu tenho a integral de menos 1 a 1 de f dx dx. Nesse caso aqui, a minha função ela é a função constante, né? É 1. X dx. É função 1, né? É x. Que esse cara aqui, por sua vez, vai dar aqui, né? Vai dar x no intervalo de menos 1 a 1. Esse cara aqui é 0, né? Beleza? E eu sei que esse cara aqui vai ser exato quando for abrir lá a expansão do somatório, ou seja, C1 fx1 mais C2 fx2. E além disso, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter que, nesse caso, a função f é a função 1, é a função constante. Então aqui eu vou ter que 0 é igual a C1 vezes f, mas a f é a função 1, né? Então vai ser 1 mesmo, mais C2 f em x2, que com caso é 1, vai ser só C2 mesmo. Isso aqui é a primeira função meio que a gente consegue determinar para esse caso. Depois vem o caso 2, que é quando a minha função ela é x, né? Depois de 1 vem a função x. Então, o mesmo processo aqui. É a integral de menos 1 a 1 de x dx. A gente sabe que essa integral aqui é da forma x² sobre 2 de menos 1 a 1. Beleza? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Essa integral aqui em cima eu calculei errado. Na verdade ela é 2, né? Não é 0 aqui, porque vai dar menos 1 com 1 vai dar 2. Então aqui é 2. Aqui também será 2. Pronto. Nesse caso aqui, vai dar 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, que de fato vai dar 0 essa integral. E aqui eu vou expandir, né, o meu polinômio aí, x em termos no somatório. Então vai ficar 0 é C1 vezes f x1 mais C2 f x2. Então 0 será igual a C1 vezes a função f, a função x. Né? Então aqui vai ficar x1 mais C2 vezes, e a função f também não é x, né? Então vai ficar aqui x2. Essa aqui é a minha segunda equação. Beleza. Caso 3 agora. Né? Então, terceira equação. Ou seja, para f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui implica que vai ser a integral de menos 1 a 1 x ao quadrado dx. Isso que a gente sabe que é x à terceira sobre 3 de menos 1 a 1. E esse cara aqui me retorna 2/3. E agora é só abrir aqui as continhas na expansão do somatório. Então 2/3 será igual a C1 f de x1 mais C2 f de x2. Então vou ter que 2/3 é C1. Mas quem é o x, né? O x ele é x ao quadrado. Na verdade, a função é x ao quadrado. Então aqui ficará x1 ao quadrado mais c2 x2 ao quadrado. E por último, o caso 4, né? É para a função x ao cubo.
Então aqui a integral de menos 1 a 1, x ao cubo sobre 3. Isso aqui me dá x à quarta sobre 4, de menos 1 a 1. Esse cara aqui me retorna a zero. A gente for calcular os intervalos aí. Ou seja, 4 vezes é C1 f de x1. 4 é igual a C1 f de x1 mais C2 f de x2. Logo, eu tenho aqui 4. Aqui é C1. A função f é x ao cubo, então aqui é x1 ao cubo mais C2 x2 ao cubo. Pronto. Para esses 4 polinômios que a gente traçou aqui, essa função retorna para a gente o valor exato da integral. E com eles a gente consegue encontrar quem é C1 e x1. Então, vou só organizar aqui. Ó. Então, temos o sistema de equações não lineares. O sistema não linear, na verdade, né? Que é o seguinte. A primeira equação é para o polinômio constante, que é C1 mais C2 igual a 2. Então, C1 mais C2 igual a 2. A segunda equação é para o polinômio identidade aqui, né? Então, vai dar 0. Que C1 x1 mais C2 x2 é igual a 0. A terceira equação, essa aqui, 3 sobre 2, ficará C1 x1 ao quadrado mais C2 x2 ao quadrado é igual a 2 terços. E a terceira equação é C1 x1 ao quadrado, terceira, no caso aqui, x3, mais C2 x2 a terceira, esse cara aqui é igual a 0. Então, isso aqui pra gente é o nosso sistema de equações não linear, né? A área que é 4, não é 0. Deixa eu ver. Não, ali é 0, né? Não é 4 aqui. Aqui é 0, 0. Aqui é 0. Beleza? Esse aqui é o sistema de equações não linear que a gente resolve e acha que são os valores de C1, C2, X1 e X2. Beleza? Ok. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai aplicar um método, né? Aqui a gente não vai entrar muito em detalhes, mas a gente utiliza um método para resolver sistema não linear. Certo? E a solução desse sistema, quando a gente aplica algum método para resolver, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que a solução, no caso do sistema, é C1 igual a 1, C2 igual a 1, o meu x1 é menos 1 sobre raiz de 3 e o meu x2 é 1 sobre raiz de 3. Certo? São esses valores. Então, o que eu preciso, né? Recapitulando aqui. Para 2 pontos, eu estou fazendo a sua elaboração para 2 pontos. Eu precisava encontrar quem são os coeficientes, os 6 e o x. Beleza? Para isso, a gente mantém fixo o intervalo de integração de menos 1 a 1 e monta um sistema de equações para que eu consiga encontrar quem é x1, x2, c1 e c2. Para isso, eu preciso de pelo menos 4 equações para que haja solução, né, do sistema. Então, eu peguei os 4 polinômios aqui primeiro, né,
o f de x igual a 1, depois f de x igual a x, x ao quadrado, x a terceiro. Beleza. Com esses quatro, consigo montar um sistema de equações aqui não linear, né, que não é tão simples de resolver, mas eu consigo encontrar de fato a solução desse sistema para x1, x2, c1 e c2, que é esses caras aqui. Então, esses quatro valores que a gente encontrou são aí a solução do sistema não linear, certo? E agora eu consigo de fato determinar quem é a minha função. Então, logo, a gente vai ter o seguinte, que a integral de menos 1 a 1 de f de x dx é aproximadamente, né, aquele somatório lá, e ci f de xi. Lembrando que o meu i aqui, nesse caso do exemplo, vai de 1 a 2, porque eu só tenho 2 pontos. Beleza? Logo, esse cara aqui vai ser aproximadamente, no caso, é igual mesmo, né? Que eu tô pegando já depois do somatório. C1 f de x1 mais C2 f de x2, certo? E isso aqui pra gente vai gerar o seguinte: eu conseguir determinar quem é C1, C2, x1, x2. Isso aqui vai ser uma vez f, mas quem é o x1 pra gente é menos 1 sobre raiz de 3. Então aqui é menos 1 sobre raiz de 3. Mas o C2, ele é 1 também, né? Que a gente encontrou na solução do sistema. Vezes f x2, que é 1 sobre raiz de 3. Pronto. Esses aí são os valores. Claro, vai depender da nossa função que está sendo aplicada aí. Então, por exemplo, um exemplo aqui que a gente vai estar calculando. Imagina que eu quero calcular a integral. A integral de menos 1 a 1 de x ao quadrado dx. Certo? Imagina que essa aqui é a integral que eu calcular. Eu vou estar utilizando o método, né? A quadratura de Gauss. Isso aqui, ela vai ser igual ao somatório CI F X. E eu só quero usar dois pontos. Então, eu vou pegar aqui I de 1 a 2. Pronto. Isso aqui eu vou expandir. C1 F X1 mais C2 F X2. Pronto. E eu consegui lá, já tá, isso já aí vem uma questão que por outro lado é bom, é que como a gente estabeleceu um intervalo fixo de menos 1 a 1, eu já consigo usar só o intervalo dado, então de menos 1 a 1. Então isso não vai mudar nada, vai mudar só para frente se caso for outro intervalo. Então aqui ficará quem? O 1, o C1 é 1, que é uma vez f aplicado em x1, mais uma vez também que é o C2, f em x2, certo? Aqui vai ficar quem? Uma vez f, né? Vai dar f. O meu x1 também eu já encontrei, né? Ele é menos, isso aqui é sempre o mesmo. Sempre 1 sobre raiz de 3. Mais, e aqui é 1 sobre raiz de 3. E nesse caso aqui, a minha função f é a função x ao quadrado. Que ficará aqui, né? Vai ficar menos 1 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. Beleza? E aqui é o valor de cálculo depois aí, né? Já é a parte da calculadora. Calcular esses valores e de fato ele vai me dar. Então, para esse caso, aí que vem um detalhe, né, que é importante, que para esse tipo de função polinomial, o valor ele é exato, certo? O valor que a gente vai calcular utilizando esse somatório, que é a quadratura, é um valor exato. Então, por isso que aqui eu sempre coloquei igual para esse caso. Quando começa a mudar a função, aí eu já começo a me aproximar para ele, né? Então aqui
colocar outro exemplo. Imagina que eu quero calcular agora a integral de menos 1 a 1 de cosseno de x dx, certo? Nesse caso aqui vai ser aproximadamente, então já não é a função polinomial, então será aproximadamente o somatório. Também vou pegar 2 pontos apenas, de 1 até 2, CI, F de XI. Então ficará o somatório e valendo de 1 a 2 o meu CI. E a função f envolvida aqui é a função cosseno, né? Então aqui ficará cosseno de xi. Pronto. Eu vou expandir esses termos aqui. Ficará o C1 vezes cosseno de x1. Mas que nem é o cosseno de x1, é melhor. O x1 ele é menos 1 sobre raiz de 3. Mais C2 vezes cosseno de 1 sobre raiz de 3. É o nosso x2. E o C1 e C2 também já foi calculado, já é tabelado. Ele vai ser 1, né? Então aqui é cosseno de menos 1 sobre a raiz de 3. Mas o C2 também é 1, então aqui é cosseno de 1 sobre raiz de 3. Pronto. Então depois de calcular aqui os valores, né, que também já é parte da calculadora, a gente vai chegar em valores aproximados. Então nesse caso aqui, né, para essa função, vai ser aproximado o valor da integral. Certo? Beleza. Essa é a primeira parte para a gente entender como é que é feita todo o processo da quadratura de Gauss. O interessante que é isso, né? Que como a gente vai estabelecer um intervalo fixo, a gente só vai precisar estar mudando o intervalo de integração e não ter que encontrar toda vez novos pontos e novos pesos aqui, ó. Que é essa tabelinha aqui, ó. Isso aqui é fixo, é uma das vantagens. Porque, como eu falei, para cada função, diferente aqui das funções polinomiais, eu precisaria encontrar pontos e pesos diferentes, certo? Para cada um. Então, você tem que resolver todo esse processo toda vez que fosse fazer a quadratura de Gauss. Fixando o intervalo, não, a gente faz só uma vez e depois só faz mudar o intervalo de integração. Uma mudança de variável aí. Que de fato, na verdade, também é feita a mudança dos pontos, mas já dentro da integral, né? Já vai ser feita dentro da integral. Não precisará estar resolvendo um sistema linear, em caso não linear. Então aqui, ó, já falando de modo geral, para um intervalo qualquer, temos o seguinte: a gente vai ter que x vai ser dado como meio. Isso aqui já é uma mudança de variável, tá? T vezes, aqui vai ser qualquer variável, vai ficar t, b menos a mais a mais b. E quando eu derivo essa expressão aqui, nosso dx ele será meio de b menos a dt, certo? Então essas duas expressões que a gente encontrou, essa aqui e essa, elas são fundamentais na hora da integração, porque elas que vão fazer a nossa mudança de intervalo, que posteriormente, né, automaticamente também é uma mudança de variável, certo? Então bora resolver aqui um problema e ver como é que fica essa situação.
pegar aqui um exemplo. A gente vai calcular a integral de 0 a 3 de exponencial de menos x ao quadrado dx. Nesse caso aqui, eu vou utilizar 4 pontos, né? Ou pode ser que apareça também nos livros que vocês podem estar pesquisando, uma quadratura de quarta ordem, ok? Beleza, então o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro, vou esquematizar aqui, né? Então, qual seria a solução? A integral de 0 a 3 de e elevado a menos x quadrado dx, esse cara aqui vai ser feita uma mudança de variável para menos 1 e 1, né? Aqui entrará uma função, vou chamar f, né? Vai ser qualquer coisa, chamar f de t dt, que por sua vez aqui entrará agora o somatório, que de fato já é a quadratura de ci f de xi, onde o meu i aqui varia de 1 a 4, né? Que eu vou precisar de, nesse caso, o exemplo exige que você utilize 4 pontos aí, né? Então seja uma quadratura de quarta ordem de Gauss, certo? Isso aqui já é esquematizado. Vou até logo abrir aqui, expandir esse termo, só para a gente dar uma olhada. Aqui ficará C1 F x1 mais C2 F de x2 mais, aqui embaixo, mais C3 F de x3, por último C4 F x4. Isso aqui, certo? 4 pontos, logo teria 4 pesos e 4 pontos aí da quadratura. Diante disso, a gente vai precisar descobrir quem é a função f, porque vai ser feita a mudança de variável, e só, porque os pesos e os pontos já são dados, como eu falei, já foi calculado isso para a gente anteriormente. Também você, se quiser, você pode calcular, mas isso já foi calculado anteriormente. Ok. Deixa eu dar uma coisa aqui. Não, daqui a pouco eu mostro para vocês quem são esses pontos aí e são os pesos. Agora, de fato, a gente vai fazer essa mudança aqui, ó, desse intervalo de zero. Então, vai sair aqui no intervalo. Vai ter o intervalo original I, que é de 0 a 3. E vai passar a ser agora um intervalo chamar I asterístico de menos 1 a 1. Ok? Para essa mudança, a gente utiliza aqui as nossas duas formulações. Então, o x será meio t vezes b menos a mais b, e a derivada em relação a x é meio de b menos a dt. Beleza. Então aqui vou ter que x é meio t. No caso aqui, meu b menos a tá aqui, né? Então o meu b é 3, o meu a é 0, então aqui ficará 3 menos 0 mais 0 mais 3. E a derivada em relação a x é meio 3 menos 0 dt. Então, só organizando, eu vou ter que x é meio de 3 t mais 3. E
dx é 3 sobre 2 dt. Pronto. Esses dois aí que a gente vai estar utilizando na mudança da integral, tá? Que é como fosse uma integral por substituição, uma mudança de variável. Mas de fato a gente vai estar, não está usando integral, mas está usando somatório só para ver quem é a função conhecida. Então o que a gente vai ter, né? A função, vamos chamar a função g, que é dada no problema. Vou colocar aqui a função g de x é exponencial de menos x ao quadrado, certo? Quando eu passar agora para a função f de t, então vou passar agora da variável t, da variável x para a variável t. Então é exponencial de menos, no lugar aqui do x, entrará agora a expressão em t. Meio, deixa eu deixar assim para ficar melhor. Assim, ó. Meio 3t mais 3 ao quadrado. Essa aqui é a nova função agora em relação a t. E a derivada em relação a x substitui na integral. Ou seja, então, a integral de 0 a 3 de exponencial de menos x ao quadrado dx, com a mudança de variável, e teoricamente a mudança de intervalo, vai ser a integral de menos 1 a 1 de exponencial de menos, aqui entrará essa expressão, meio 3t mais 3 ao quadrado. E o dx mudou, né? O dx é 3 sobre 2 dt. Pronto. Certo? Essa aqui é a expressão. Então aqui a gente vai só organizar agora. Então esse cara aqui, ele é 3 sobre 2, né? Uma constante, eu vou deixar de fora. A integral de menos 1 a 1 de e menos meio 3t mais 3 elevado ao quadrado derivado em t. Essa expressão aqui a gente já vai estar utilizando na nossa quadratura. Então, vou deixar ele aqui embaixo, né? Já aplicando a quadratura. Então, 3 sobre 2. Deixa eu copiar esse cara aqui. Deixa aqui, mais ou menos. Aqui também eu vou recortar ele aqui. Pronto. E aqui eu já está aplicando a nossa quadratura. Então, isso aqui para a gente é o somatório CIFXI, né? Então, aqui entrará 3 sobre 2, o somatório CIF de XI, onde meu I varia de 1 a 4, aí, que é o nosso número de pontos. Beleza. Agora eu vou só expandir. Aqui é 3 sobre 2. Ficará C1 F x1 mais C2 F x2 mais C3 F x3 mais C4 F x4.
certo? Por enquanto eu não vou me preocupar com os 6, né, que são os pesos, e os x, que são os pontos, porque eu quero substituição no final, porque já é dado isso aí, né? O que eu vou fazer agora é substituir aqui só a função para a gente ver o que está acontecendo de fato. Mas depois a gente vai usar o auxílio aí do computador para calcular isso aí, visto que a função aqui, né, ela não vai ter tão simples de calcular manualmente. Mas dá para a gente expandir aqui os termos. Aqui é 3 sobre 2 C1 vezes F. Mas quem é a função F? A função F é esse cara que eu encontrei quando fiz a mudança de variável. Então aqui entrará exponencial de menos 1/2. Aqui, ó, entrará 3 vezes o t. Eu vou chamar de x1, mas poderia ser t1 também. É só para identificar que é o mesmo ponto. Então aqui 3 vezes x1 mais 3. Esse cara aqui é o quadrado. Esse é o primeiro termo. Depois, mais c2 exponencial de menos 1/2, 3 vezes x2 mais 3 ao quadrado. É o segundo termo. Depois, mais c3 exponencial de menos 1/2, 3 vezes x3 mais 3 ao quadrado, mais c4 exponencial de menos meio 3x3 mais 3 também ao quadrado, e assim fecha aqui. Então, essa expressão aqui vai ser calculado a integral para a gente, dando os valores de 6, no caso C1, C2, C3, C4, e do x, né? Aqui é x4. Pronto. Beleza? Agora eu vou pegar aqui o computador para auxiliar a gente nesse cálculo aí. Beleza, aqui eu só vou fazer os cálculos para a gente ver a relação da integral aí. Então, a primeira coisa que eu preciso é passar aqui para o meu Octave, ou para qualquer outro MATLAB, Scilab, a função que a gente está utilizando nela, a quadratura, né? Então aqui eu vou estar escrevendo a função. Tá. Function y igual a chamar f de t. Quem é essa minha função, né? A função aí é essa exponencial que eu defini anteriormente aqui utilizando a mudança de variável. Então aqui a função é exponencial, aqui é exp, de menos. Aqui entrará. Como é que pode ficar aqui? Menos.
0,5, né? Que é o meio. Vezes. O que vai entrar aqui dentro? Aqui? 3 vezes t mais t. Isso aqui todo ao quadrado. Pontinho aqui, que no caso eu vou fazer t vezes t é variável aí. E assim encerra a função. Pronto, defini quem é minha função aí. Já feito a mudança de variável. Beleza? Após isso, eu preciso agora definir quem são os pontos e que são os pesos para poder passar para a função. Então, bora pegar aqui nossa tabela. Existe a tabela com os pontos e pesos, já está aqui. No caso, são com 4 pontos. Então, isso aqui é uma tabela com 6 pontos, mas aí a tabela ela não tem um número fixo, né? Um número ser infinito, número inteiros aí de pontos, de pesos, certo? Isso aqui é importante que vocês tenham em mãos para estar fazendo a quadratura. Então, tá aqui. Primeiro eu vou definir os pesos, né? Então aqui chamar de pesos. Opa. É melhor assim. Tá. Então aqui chamar de pesos de C. Vou criar no caso aqui do Octave, vou criar um vetor ou uma matriz, que são esses casos aqui, ó, C1, C2, C3, C4, que são os pesos aí para 4 pontos. Então C, vou passar agora para cá. No caso depois também a gente pode estar vendo como é que a gente gera esses pesos aqui. Então aqui fica 0,34, 7, 8, 5, 4, 8. Eu estou considerando aqui os valores arredondados, né? Pelo autor aqui, pelo PDF, certo? Mas também pode ser que você encontre valores que tenham mais casas decimais. Pegar esses daqui pelo PDF que a gente está estudando. Tá, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo é 0,652, 1452. O terceiro é o mesmo aqui. E o quarto é o mesmo, né? Eu poderia colocar os quatro, por uma questão de simetria é o mesmo. Eu vou deixar só os dois. Eu vou estar repetindo eles lá na quadratura, certo? Mas o ideal é você sempre colocar todos aí. Deixa eu pensar. Não vou colocar todos porque é para fazer o ideal, que é 0,6521452 e o último é 0,3478548. Então tá aqui os nossos pontos, beleza? Após isso, eu vou estar agora pegando, melhor, esses são os pesos. Agora vem os pontos de fato, chamar de x. Então aqui eu vou passar os valores de x. Então x é 0 ponto, na verdade é menos 0,861. Como o meu sistema está arredondando, o Octave, eu vou deixar ele aqui menos 0,3611, certo? O segundo, menos 0,033 998, deixar o sistema arredondar isso aqui. Depois 0,33
998. E por último, 0,86, 1111. 3. Deixa o sistema arredondar esses valores aí. Tá aqui. Aqui são os nossos pontos. Então tem aqui os pesos e os pontos já estabelecidos, certo? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou estar agora passando para minha função, de acordo com o meu esquema que eu fiz aqui, ó. Né? Essa expansão que foi feita. C1, fx1, C2, fx2, assim por diante. Eu estou encontrando. Então aqui, vou chamar de integral. Vai ser igual a quem? Aqui tem um valorzinho antes, né? Que é o 3/2. Que multiplica essa galera aqui que eu vou estar passando agora. Que é C1. Então C1 vezes F aplicado em X1. Certo? Mais. Aqui eu vou só expandir até o 4. Então vai ficar C2 F em X2. No termo. Depois, mais C3 F em X3. E por último, o nosso C4 vezes F de X4. Aqui são os valores. Então aqui, ó, perceba que a F é a função que eu defini lá em cima antes, né? Que já com a mudança de variável. E o 6 aqui parece são os pesos, também eu já defini, isso aqui já é dado pra gente. E os pontos também são dados, também já defini aqui, eu preciso deles, né? De alguma forma você tem que passar eles aqui para a máquina para eles serem utilizados. Então aqui, calculou, então tá aqui o valor da integral, 0,884 aí é o valor da integral dessa função, né? No caso aqui a função g de x, ela é exponencial de menos x ao quadrado. Essa aí é a nossa função que está integrando, certo? Então aqui é 0,8841. Ok? Essa aqui então é a primeira parte aí para a gente estar calculando a quadratura gaussiana. Deixa eu pegar agora aqui. Então aqui no nosso, deixa eu abrir de novo. No nosso exercício da lista que eu deixei para vocês, tinha a última questão, era para envolvendo essa quadratura de Gauss aí, certo? Deixa eu ver, é isso mesmo. Um quadratura de Gauss Legendre, que era para estar utilizando aí esses pontos, esses valores, para estar calculando a integral aqui dessas duas funções. Ok? O que eu vou fazer agora com vocês, eu vou esquematizar, né? Aí eu vou deixar para vocês também a tabela com os valores, os pesos, para estar utilizando aí na quadratura.
Questão 6. No item 1 é a integral de 1 a 1,5 x ao quadrado logaritmo de x dx. Certo? Primeiro passo, fazer a mudança, né, do intervalo. Posteriormente, a mudança aí de variável. Então aqui eu vou pegar essa integral de 1 a 1,5 x ao quadrado ln de x dx. Ela vai passar a ser uma integral de menos 1 a 1, chamar aqui de f de t dt, certo? Para essa mudança aí, então eu preciso agora fazer. Então eu vou ter que x, no caso aqui nosso intervalo original, ele vai de 1 a 1,5. Então x, fazendo a mudança de variável, é dado como meio de t meio t b menos a mais a mais b, certo? Logo, esse cara aqui será meio t vezes. O meu b aqui é 1,5 menos 1,5 menos 1, que é o a, mais 1,5 mais 1, que é o valor do b e do a. Isso aqui me dá meio. Aqui me dá 0,5t mais 2,5. Essa aqui é a mudança do x para t. Logo em seguida, vem agora, eu preciso também da derivada na integral. Então, a derivada de x é meio de b menos a dt. Logo, isso aqui é meio. O meu b é 1,5. Meu a é 1. E aqui é dt. Logo, isso aqui é 1 sobre 2. Vai dar 0,5, né? Então, vou deixar assim. Dá 0,5 sobre 2 dt. Pronto. Essa aqui é a mudança na integral. Então, a integral de 1 até 1,5 de x ao quadrado ln de x dx, esse cara aqui é a integral de menos 1 a 1. Agora vai mudar. Quem é x? X é essa expressão bem aqui. Então ficará da seguinte forma: meio 0,5t mais 2,5. Isso aqui é o quadrado, certo? Acho que nem vai dar aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vezes o ln desse mesmo cara. Meio 0,5t mais 2,5 vezes o dt. O dt é 0,5 sobre 2 dt, certo? Aqui, só dando uma organizada, se você quiser,
ver como é que ficaria aqui, né? Então, aqui. Esse 0,5 pode vir para fora aqui, dá como é constante. Vezes. Aqui no meio também aparece esse 1 sobre 2 ao quadrado. Dá pra gente tirar ele e fica 1 quarto, né? A integral de menos 1 a 1 é que vai ficar o seguinte. 0,5t mais 2,5 ao quadrado vezes o ln. Aqui também ficará meio. 0,5 meio 0,5t mais 2,5 derivada de t. Pronto. Isso aqui é 0,5 sobre 8 vezes a integral. Essa integral aqui que vou só repeti-la aqui. Pronto. Após isso, você vai expandir agora em termos do somatório, né? Onde a minha função que vai ser usada, essa função aqui, né? Que é o integrante. Essa função aqui será na função f de t. Beleza? Então, isso aqui será igual, no caso aqui, como a função não é aproximadamente 0,5 sobre 8 vezes o somatório de variando de 1 a 4, já que no exercício, melhor, pede 2, né? De 1 a 2, de CI, colocar, pode ser TI, XI, mas vou colocar aqui, eu vou colocar XI, só para continuar no meio. Beleza, você vai expandir esse cara aqui, então dá 0,5 sobre 8 vezes C1F x1 mais C2F x2. Novamente, os 6, C1, C2, X1, X2 é tabelado. Tá lá na nossa tabela aqui, ó. Você vai usar ela. Cadê a tabela? Tá aqui. Essa aqui é a nossa tabela. Aqui. E você vai substituir aqui a função, né? No lugar de f, você vai colocar essa função que a gente encontrou aqui e fazer as continhas aí para chegar no resultado. Beleza? Esse é o item. O segundo item, mesma coisa, só vou fazer a mudança aqui para vocês. Então, bem aqui. Aqui. A segunda, que é a integral de 0 a 1 x ao quadrado e elevado a menos x dx. Certo? Isso aqui dá para usar você pode comparar uma das duas, né? Usar a integração por partes só para comparar depois o resultado. Certo. Então aqui, primeira coisa, fazer a mudança. Então, é integral de 0 a 1
x ao quadrado e elevado a menos x dx, isso aqui vai ser igual a integral de 1 menos 1 a 1 uma função f de t, certo? O x é dado como meio, t b menos a mais b. Logo, aqui é meio. O intervalo vai de 0 a 1, então aqui é t, 1 menos 0, mais 0, mais 1. Logo, isso aqui vai me dar t meio, né? De t mais 1. E a derivada de x em relação a t, isso aqui é meio de t, d de t. Logo, d de t sobre 2. Pronto. Então, a integral de 0 a 1 de x ao quadrado elevado a menos x dx é dado como uma integral de menos 1 a 1. E agora vai fazer a mudança. O x é meio de t mais 1. Então aqui é meio t mais 1 ao quadrado. Porque no caso lá é x ao quadrado. Vezes a exponencial de menos meio t mais 1. Vezes d de t sobre 2. Então bora só organizar agora. Então isso aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2 vezes. Aqui aparece um meio ao quadrado, né? Bem aqui, ó. Esse valor aí eu vou multiplicar e tirar para fora da integral. Então aqui é 1/4. A integral de menos 1 a 1 de t mais 1 ao quadrado vezes exponencial de menos 1 sobre 2 de t mais 1 de t. Logo, isso aqui me dá 1/8 da integral de menos 1 sobre 1 t mais 1 ao quadrado exponencial de menos meio de t mais 1 de t. É isso aqui. Aí o que acontece? A função aqui de t, então a função f, ela é que vai ser usada. Então isso aqui vai ser dado como 1/8 da integral, ou melhor, do somatório de i variando de 1 a 2, porque no exercício só pede 2 pontos. Se você quiser pode até com mais depois. CI f de xi, certo? Onde o f vai ser dado aqui. E o xi e o ci são dados pela nossa tabela lá, já feita a integração de Gauss-Legendre. Certo? Alguma pergunta? Vocês conseguiram iniciar esse exercício aí?